comunhão cristã. Convido os irmãos que abram suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 17 a 20. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 17 a 20. Mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar a leitura e durante a exposição também mantenha ela aberta e confira aquilo que está sendo ensinado. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo, ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa herança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Meus irmãos, a Igreja Presbiteriana do Brasil corresponde hoje a cerca de menos de 0,5% da população brasileira. É um número bem pequeno, em números absolutos, cerca de 700 mil presbiterianos num país de mais de 200 milhões de habitantes. Meus irmãos, somos uma pequenina parcela. Ainda assim, a minha pergunta é: qual é a relevância da Igreja Presbiteriana do Brasil para a nossa nação? Qual a importância dessa igreja? Ela é tão pequenininha, tão insignificante, eu diria, comparado com a imensidão do nosso Brasil, com a quantidade de pessoas. Podemos até mesmo fazer um outro exercício mental. Pensemos no bairro dos Casas. Só tem uma igreja presbiteriana em todo o bairro dos Casas, que é a Igreja Presbiteriana do Jardim P. Qual é a nossa relevância para toda esta região? Percebem que somos bem pequenos? Todavia, ainda assim, sofremos diversos ataques de Satanás. No mês de julho, a Igreja Presbiteriana protagonizou várias manchetes jornalísticas. Nós estamos em ataque, estão nos atacando, questionam as nossas doutrinas, o nosso sistema de governo, questionam e colocam em xeque aquilo que nós ensinamos. Não é um ataque arbitrário, não é um ataque que acontece por um acaso. Meus irmãos, isso é uma realidade. Vivemos em uma guerra contra o diabo. E nós devemos ter isso em nossa mente. Paulo sabia disso, tanto é que quando ele saiu da Tessalônica e saiu muito rápido, é porque ele foi expulso. E ele não foi expulso por ser um homem mau, ele foi expulso por fazer a vontade de Deus. Paulo tinha falado nos textos anteriores sobre a sua chegada na Tessalônica, sobre os frutos gerados ali. Agora, ele fala da sua saída. Ele sempre enfatizou a ação divina. Se os irmãos observarem, no capítulo 1 e 2, o termo Deus aparece enfaticamente. Mas agora, ele fala da oposição a Deus. Ele fala de Satanás. E para tratar a respeito deste assunto, é claro, ele aponta o discipulado, um discipulado contínuo, um discipulado que se mantém por muito mais tempo, apesar da distância. A resposta de Paulo às dificuldades é o discipulado, a essa distância, a esse impedimento da presença das pessoas, seria justamente o discipulado. Por isso, Paulo chama você que é a igreja, a discipular. Mas para discipular é preciso você ter interesse. E observe como ele descreve isso enfaticamente.
Ele fala justamente isso, o versículo 17, ele fala desse desejo de discipular pessoalmente. E esse termo pessoalmente, eu quero destacar aqui algumas características. A primeira é que não é uma videochamada. Eu sei, na época da tecnologia, videochamadas facilitam muito o nosso trabalho. E eu não sou contra, pelo contrário, faço muito uso das videochamadas. É uma excelente ferramenta. Mas ele está falando de algo presencial. Observe o que ele diz aqui no versículo 17. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença. Essa expressão orfanados aqui é de pais que não têm filhos, que perderam os filhos mediante uma tragédia, uma circunstância abrupta, uma ruptura. É como se ele estivesse dizendo assim, rasgados, arrancados. É como ele agora sendo um filho. Observe que é curioso que no capítulo 2 ele usa várias linguagens familiares. Lembram disso? Ele fala do amor de mãe, ele fala do amor de pai, e agora ele fala do amor de um filho. Como se ele tivesse perdido os tessalonicenses, como se fossem seus pais. Aqui, inclusive, ele não está mostrando nenhuma arrogância. A ideia dele, que é o apóstolo, o líder da igreja, ele se coloca, eu preciso de vocês. Observe essa ideia? Então, nessa linguagem, ele está dizendo, olha, eu fui orfanado, fui furtado da presença de vocês. E ele, por isso, inclusive, ele os chama de irmãos. Novamente, outra linguagem bem familiar, que ele usa ao longo de toda a carta. E ele diz, por breve tempo, porque Paulo desejava estar lá e ele fazia planos de voltar a Tessalônica o quanto antes possível. Mas ele estava orfanado da presença, ou seja, ele queria estar face a face com os tessalonicenses. Então, de novo, é preciso que você tenha interesse de discipular, de estar perto de alguém, face a face, junto com as pessoas. Tem algo que é muito importante, que é esse contato. Sabe essa coisa de contato? Que às vezes nós perdemos um pouco. É disso que Paulo está com saudades. É disso que ele mostra interesse. Ele diz, olha, eu quero estar, mas não somente a ideia de contato, presença pessoal, mas também individualmente. Observe, ele diz, embora estamos afastados da sua presença pessoal, mas não afastados do coração. Ou seja, o coração, ele manteve os tessalonicenses. Usando uma linguagem aqui, eles tiraram os tessalonicenses de Paulo. Tiraram Paulo da Tessalônica, mas não tiraram os tessalonicenses do seu coração. Estes, Paulo continuou carregando os seus. E ele diz aqui, olha, observe as expressões que ele coloca, como se fosse numa lista, para explicar para os tessalonicenses como ele queria estar lá. Deixe-me esclarecer isso. Os tessalonicenses, imagine, alguém chega, anuncia a respeito da boa mensagem da salvação, mas depois some e não aparece de volta. Então alguns estavam questionando, será que Paulo realmente tem algum interesse em nós? Será que o amor que ele dizia ter era genuíno? Ele simplesmente sumiu. Então ele está dizendo, não, pelo contrário, eu quero voltar a Tessalônica. Tanto que ele diz, com tanto mais empenho, ou seja, ele está muito empenhado, diligentemente, ou seja, com insistência. Então ele tem empolgação e insistência, e grande desejo, ou seja, grande vontade. A ansiedade, que eu vou chamar aqui, ansiedade do bem. Tem ansiedade do mal, mas tem ansiedade do bem. Sabe qual que é a ansiedade do bem? É a vontade de vir para a igreja. A vontade de estar com o povo de Deus. Essa é a ansiedade do bem. E Paulo está aqui desejoso de estar com o povo de Deus. E ele diz justamente isso. E ele fala, olha, com grande desejo de ver-vos pessoalmente. E aqui é a ideia de ver cada um de vocês. E ele fala ainda no versículo 18, por isso quisemos ir até vós. E novamente ele trata isso pessoalmente. Agora é algo que Paulo vai dizer. Paulo é meio que ele, se não fosse ele que estivesse escrevendo a carta, ele toma a pena e fala, deixa eu só escrever essa parte aqui, ó. Eu mesmo, Paulo, já quis ir não só uma vez, eu quis voltar pelo menos 2 vezes a Tessalônica.
mas não foi possível. Por isso, ele descreve aqui não somente o desejo de discipular pessoalmente, mas fazer isso contra os desejos de Satanás. Porque estamos em guerra e o diabo nos ataca. Observe que ele diz: contudo, Satanás nos barrou o caminho. O diabo sempre quer atrapalhar a comunhão da igreja. O diabo sempre quer impedir o povo de Deus de estar junto com o povo de Deus. Eu vou repetir. O diabo, o inimigo de Deus, sempre quer afastar a igreja uns dos outros. A batalha, a guerra é sempre essa: separar o povo de Deus. E ele usa as mais diversas armas. Ele usa armas de fora, ele usa armas de dentro. Ele usa picuinhas para dividir o povo. Ele usa a perseguição externa para dividir o povo. Ele usa distrações. Ele usa lazer. Ele usa argumentos frívolos, fúteis. E alguns argumentos que nós consideramos como os mais importantes. Ele faz de tudo para impedir. Aqui, Paulo não descreve como o diabo impediu. Mas eu tenho duas informações para dar aos irmãos. Lá no capítulo 16 de Atos, Paulo identifica que o Espírito Santo o impediu de ir por um caminho. Então, de algum modo, que eu não sei qual, Paulo sabia distinguir nitidamente o que era impedimento gerado pelo Espírito Santo e o que era impedimento gerado pelo diabo. Mas, observe, aqui não há uma ênfase ao diabo. Inclusive, ele nem teve autoridade para impedir esse relacionamento. Tanto que Timóteo volta lá para falar, para comunicar com os Tessalonicenses e ainda levar esta carta que nós estamos estudando. Mas tem algo que eu poderia distinguir com certeza. Deus não impede você da comunhão com o povo dele. Isso certamente é obra do diabo. O diabo, quando luta contra a comunhão do povo de Deus, né? Certamente sabemos que é a sua obra. Todavia, é claro, Deus, na sua soberania, governa sobre todas as coisas. E como diz Lutero, até o diabo é diabo de Deus. Não se preocupe, aquele que se levanta, certamente há de cair. Assim, compreendemos, meus irmãos, que o diabo está furioso com esta igreja. Ele está furioso com a Igreja Presbiteriana do Brasil, mas também está furioso com a Igreja Presbiteriana do Jardim IP. Você consegue conceber isso? Você percebe a raiva que o diabo está desta igreja? Se você não sabe disso, eu quero dizer, não é uma profecia, é uma realidade. Ataques certamente virão a esta igreja. O diabo se levantará de muitas formas. É certo que isso acontecerá para dividir a igreja, ataques internos e externos. A nossa comunhão certamente é o principal alvo do diabo, porque ele sabe que se afetar a nossa comunhão, a igreja vai se desfalar, vai se dividir. Ela deixa de existir. A nossa comunhão é gerada pelo Espírito Santo, inclusive é uma evidência, conforme veremos, de que somos transformados. Percebe a gravidade disso, meus irmãos? E aqui eu quero mostrar para os irmãos que o levante do diabo se tornou em bênção. Os ataques do diabo, por exemplo, resultaram na escrita dessa carta que nós temos hoje. Se o diabo não tivesse barrado o caminho de Paulo, tivesse impedido Paulo de ir a Tessalônica, Paulo não teria como escrever esta belíssima carta que estamos estudando hoje, que é a palavra do Senhor aos nossos corações. Observe que Deus consegue tornar o mal em bem. Deus usa, como eu disse agora há pouco, até o diabo é diabo de Deus, no sentido de ele não age contrário de modo nenhum à soberania do nosso Deus, que dirige todas as coisas. Por isso, não culpa o diabo de tudo, não. É culpa do diabo, é culpa do diabo. Eu ouso desafiá-los a colocar a culpa em Deus. Eu estou usando o termo culpa, porque geralmente quando a gente fala culpa, a gente fala de algo ruim. Mas eu quero que você pense sobre isso.
O nosso Deus é soberano sobre todas as coisas, Ele dirige todos os caminhos. Inclusive estamos estudando sobre isso nas quartas-feiras aqui, aprendendo a confiar neste Deus que dirige todas as coisas. E lembre disso. Lembre que Deus dirige todas as coisas. E mesmo quando Paulo fala aqui no nosso texto que Satanás barrou o caminho e estava impedindo a comunhão da igreja, nós sabemos que Deus planeja todas as coisas. E observemos ainda, lá no versículo 17, quando ele diz, por breve tempo, por breve período de tempo, lamentavelmente, meus irmãos, não foi breve. Paulo ainda demorou alguns anos para poder retornar. Foi difícil o retorno dele a Tessalônica. Mas sabemos que, ainda que não seja conforme o que queremos, Deus está nos dirigindo. Por isso, meus irmãos, a igreja precisa estar unida. Paulo desenvolve o discipulado, que é esse relacionamento. O relacionamento entre Paulo e a igreja da Tessalônica foi tão forte que mesmo ele afastado, eles continuaram em comunhão. E o diabo, como quer fazer de tudo para te impedir de estar em comunhão com a igreja, venha congregar, venha vencer esta luta contra o diabo. Não deixe que nada te impeça de vir à igreja. Não deixe que nada... Mas pastor, você não sabe o que aconteceu. Sabe o fulano? Às vezes os detalhezinhos. Meus irmãos, o que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Eu quero que você pense no ideal de Deus. Como que Deus planejou a igreja? Ele planejou assim, pessoas bem diferentes, famílias bem distintas, convivendo no mesmo lugar, adorando o mesmo Deus. Este foi o plano de Deus. Sim, somos diferentes. Sim, somos distintos uns dos outros. Este era o plano de Deus. Mas não deixe que essas diferenças possam nos separar, porque aquele que está em nós certamente é maior. E é o amor dele é que nos mantém juntos. Certamente, o discipulado, esse envolvimento, e observe que é um envolvimento familiar. Quando eu estou falando de um envolvimento familiar, eu preciso fazer 2 destaques aqui. O primeiro deles é que esse envolvimento familiar começa em casa. É algo que se mantém o vínculo em casa. Mas Paulo não compartilhava da mesma família de sangue que os tessalonicenses. Por isso, também é algo que nós desenvolvemos com as pessoas, a ponto de estarem próximos de nós. O discipulado, meus irmãos, é uma ferramenta essencial para fortalecer essa união. Já disse aqui e repito, os laços de fé são mais fortes que os laços de sangue. Por isso, fortaleça a sua comunhão com a igreja. Desenvolva relacionamento aqui na igreja. Eu vou falar em outras palavras. Eu falo do termo discipulado, parece uma palavra difícil. Deixa eu usar outra linguagem então. Faça amigos na igreja. Amigos mesmo, não estou falando de colegas. Eu estou falando de amigos. Os seus amigos devem ser aqui dentro, na casa do Senhor. É aqui que você tem que desenvolver. Novamente, observe isso. Paulo está falando justamente dessa dificuldade que ele estava, porque ele queria estar lá com os irmãos. Ele foi separado, mas ele queria essa união. Por que ele queria? Porque ele tinha um relacionamento familiar. E nós já vimos anteriormente, inclusive lendo o livro de Provérbios, que é amigo mais chegado que um irmão. E esse nós encontramos aqui na casa do Senhor. Desenvolva amizades cristãs e dentro da casa do Senhor. O seu relacionamento tem que ser intencional e ainda verdadeiro, genuíno. É algo que você se interessa. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não vai precisar dizer nada, mas você precisa olhar para o lado. Você precisa olhar para os seus irmãos que estão aqui. Você precisa olhar para essa igreja. São estes os amigos que Deus planejou para você. São estes os irmãos que Deus designou para você. Deus não é soberano? Não é Deus que dirige todas as coisas? Pois é. Ele escolheu amigos para você neste lugar. Ele escolheu pessoas para caminhar junto com você. Então pare de sofrer sozinho. Procure ajuda. Procure pessoas para caminhar ao seu lado.
Quer saber o que é discipulado, que eu estou usando essa palavra? É esse relacionamento íntimo entre dois cristãos, onde um aprende com o outro, onde um cristão mais maduro ensina aquele que está aprendendo. Sem esse desenvolvimento, não dá para ser igreja. Certamente, olha só, meus irmãos, presta só atenção nisso. Se o diabo barrou o caminho de Paulo, que era maduro na fé, o que ele é capaz de fazer conosco? Se não nos ligarmos uns aos outros. Mas é claro, não basta apenas termos uma comunhão uns com os outros, um discipulado apenas horizontal, é preciso também um relacionamento com Deus. Por isso, Paulo diz a respeito de uma alegria que vem acima de toda a circunstância. É uma alegria da salvação, é uma alegria a respeito do que Cristo faz por nós. Afinal, por que nós devemos andar juntos? Por que nós viemos para a igreja? Tem um motivo para isso. Qual é o motivo para o povo de Deus se reunir? Por que a gente tem que desenvolver essa amizade com o povo da igreja? Não, eu consigo amigo muito melhor em outro lugar. Por que tem que ser aqui dentro? É porque nós fazemos parte do povo de Deus. Observe como Paulo descreve isso. Ele faz uma pergunta retórica, ou seja, uma pergunta que todo mundo sabe a resposta. Então ele diz: pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em quem exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Observe, ele usa 3 figuras de linguagem, 3 para comparar com a igreja. Ele diz: vocês são a nossa esperança. Meus irmãos, quando ele fala dessa esperança, é porque o trabalho dele não foi em vão. Era certo que aquilo que Paulo estava fazendo tinha feito entre os Tessalonicenses tinha surtido efeito. De fato, aquilo que ele ensinou estava surgindo efeito, mas não somente esperança, mas também alegria. Ou seja, Paulo estava feliz em ver os seus irmãos prosperando na fé. João diz a seguinte frase quando escreve a Gaio: não tenho maior alegria do que essa, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Meus irmãos, ver um irmão na fé, que você ensina algo e ele coloca em prática, e funciona, e ele prospera. Meus irmãos, isso é uma alegria indizível, é um prazer imenso. Você precisa experimentar essa alegria. Você precisa desenvolver relacionamentos genuínos para experimentar isso. Mas mais ainda, ele menciona aqui a respeito da coroa. Observe ainda o versículo 19, ele diz: pois quem é a nossa esperança e alegria ou coroa? Essa expressão coroa é a celebração que Paulo fará no último dia. Tanto ele diz, a coroa em que exultamos. A ideia de coroa é aquela, lembram das competições olímpicas gregas? Hoje nós damos medalhas, não é isso? Naquela época eles colocavam os louros, né? Uma coroa de louros na cabeça. É uma planta, né? Que eles colocavam na cabeça de quem venceu. Então ele diz: vocês são a minha coroa. Ou seja, um momento em que eu festejo, em que eu me alegro. Tanto que ele usa a palavra de exultar, que é justamente festejar na presença de Jesus Cristo que está vindo. Falemos a respeito disso. Presta atenção. Por que nós precisamos nos reunir? Por que nós precisamos desenvolver esse nosso relacionamento? É porque Jesus Cristo voltará aqui outra vez. Presta atenção, olha só. Jesus Cristo, Filho de Deus, separou um povo para si. Esse povo é cheio de pessoas pecadoras. Esse povo é cheio de pessoas falhas, transgressoras da lei. Na igreja e na máfia, você precisa assumir que é mal para poder entrar. É só nessas 2 instituições que você tem que assumir a sua maldade para poder entrar. Aqui tem povo ruim, povo mau, povo que transgride, que desobedece a Deus. Já pensou nisso? Como é que é capaz desse povo conviver junto? Meus irmãos, é porque este povo recebeu o perdão na cruz. É porque este povo recebeu a transformação do Espírito Santo. É porque este povo, como diz Paulo aqui, ele tem a certeza, ele se alegra, porque ele viu a obra de Jesus Cristo sendo realizada. São pessoas que não só tiveram seus pecados perdoados, mas tiveram suas vidas transformadas.
E de novo, se essas pessoas más, o que elas precisaram fazer para ganhar isso? Meus irmãos, nada, é de graça. É pela fé. É quando você acredita no que Jesus fez na cruz por você. Você ganha a vida eterna de graça. É um presente que Deus te dá. E quando você recebe isso pela fé, quando o seu coração é transformado, então Ele nos enche de amor. E com esse amor, podemos ter comunhão uns com os outros. É por isso que Paulo fala dessa alegria, dessa comunhão. Jesus Cristo um dia voltará, nos levará para junto dele e nós festejaremos para sempre. Por isso ele usa na sua última expressão, ele fala, não são vocês? Sim, vocês realmente são a nossa glória e a nossa alegria. Ele diz com grande ênfase, são de verdade, são realmente aqueles que nos alegram. Meus irmãos, eu quero que você pense a respeito disso. Paulo se alegra imensamente e usa palavras de carinho, usa palavras afáveis, demonstração de saudade para com este povo. Talvez você não sinta isso. Talvez Paulo esteja sendo utópico demais. Você pensa assim, eu fui no culto e não senti tanta falta da igreja, não. Eu não fui à igreja e está tudo muito bem na minha vida. Na verdade, parece até um fardo quando eu tenho que ir na igreja e ver algumas pessoas que eu nem queria ver. Deixa eu te explicar uma coisa. Talvez tenha alguém barrando o seu caminho. E conforme que Paulo nos diz, pode ser que Satanás, o inimigo das nossas vidas, possa estar impedindo a sua comunhão com o povo de Deus. Desse modo, quero dizer que não existe galardão maior. Paulo estava esperando encontrar com os Tessalonicenses, não só pessoalmente, mas também um dia na glória. Porque não tem melhor galardão, melhor recompensa por trazer pessoas a Cristo do que a alegria que Ele enche os nossos corações. Meus irmãos, de novo, com algumas pessoas que às vezes ficam... E eu quero te dizer isso. Sabe esse negócio de... não, estou com um problema com o irmão fulano. Nossa, eu não suporto o que o irmão fulano diz. Nossa, quando o irmão fala... Sabe esses problemas? Sabe o que está faltando? Você trazer cristãos para a casa de Deus. Traga outros cristãos para cá. E eu não estou falando de você tirar de outra igreja, não. Você pregar o evangelho. Seu foco está errado. Seu foco está no irmão lá, ao invés de o foco em Cristo Jesus. Seu foco está do jeito errado. Meus irmãos, Jesus nos salvou para desenvolvermos relacionamentos saudáveis, para estarmos juntos uns com os outros. De novo, se você não tem relacionamento saudável com o povo de Deus, olha no espelho. Tem alguém lá com graves problemas. Não culpe a igreja. Não, na igreja eu não consigo me relacionar com ninguém. Já escutei isso várias vezes de muitas pessoas. E eu quero te dizer que dificilmente a igreja toda está errada e você está certo. O mais certo é o contrário. É você que precisa de mudança. É você que precisa desejar vir para cá com grande alegria. É você que precisa ser transformado, alterado, modificado. E está na hora de você pedir isso a Deus. É muito importante. A Bíblia diz que no que depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Eu sei, existem circunstâncias extraordinárias. Mas deixa eu contar uma coisa para os irmãos. Tem uma igreja presbiteriana que eu frequentei lá por cerca de 8 meses. Um pouco mais de 7 meses. E as pessoas me receberam super bem. Não somente a mim, mas também a minha família. E alguém poderia dizer, mas você é pastor? Eu quero dizer que não. Eu tenho visto essa igreja receber outras pessoas que não pertencem à igreja, que estão muito bem-vindas e que têm desenvolvido um bom relacionamento com visitantes, com novos membros. Essa é a igreja presbiteriana do Jardim IP. Se você tem algum problema com esta igreja, eu quero dizer para você, ore pedindo a Deus para mudar seu coração. Porque aqui o povo de Deus está reunido e é nítido, é prazeroso, é uma bênção poder fazer parte dessa igreja. E quero ainda dizer com os irmãos, deseje isso.
desenvolva. Olha, as palavras de Paulo são muito agradáveis, é uma linguagem de amor que ele usa para falar com os tessalonicenses. Ele usa tanto, ler o capítulo 2, e aí eu quero te dar essa recomendação. Está com dificuldade de desenvolver essa vontade de vir para a igreja? Vá para 1 Tessalonicenses capítulo 2. Leia esse capítulo várias vezes. Aprenda com essas verdades. Tem esses sermões expondo cada um desses versículos. Nós fizemos, está gravado. Aprenda com isso. Leia a palavra de Deus, aprenda, porque aqui ele desenvolve, ele fala desse relacionamento mútuo, familiar, amoroso, é uma bênção. Meus irmãos, aqui está a grande alegria. Observe as palavras que ele usa, ele diz: quem é a nossa alegria? Vós sois a nossa alegria. Meus irmãos, nós lemos lá no Salmo 16 que o nosso Deus é a fonte de alegria, e de fato, ele enche o nosso coração de alegria, mas não só isso, ele também usa pessoas para isso. Seja uma alegria para os seus irmãos. Seja uma alegria para os seus irmãos. Sabe por quê? Porque nós passaremos toda a eternidade juntos. Se você não gosta da igreja, não vá para os céus. Se você não gosta de vir congregar, não vá para os céus. Não será seu lugar. Lá só vai ter o povo de Deus. Só o povo que se reúne na igreja. Serão esses que estarão lá. Está com alguma dificuldade de relacionamento? Meus irmãos, no céu essas pessoas estarão lá e terão que tolerar você. É claro, graças a Deus, Deus tirará todos os nossos pecados, as nossas implicâncias uns com os outros. E eu quero uma outra palavrinha aqui. Para encerrar, eu queria que você pensasse sobre essa expressão que Paulo usa no versículo 17. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo. Eu quero falar com você que foi orfanado por breve tempo de algum ente querido seu, alguma pessoa próxima de você, que você ama, que você ainda lembra com forte saudade, mas essa pessoa não está mais caminhando ao seu lado. Ele está hoje com Cristo. Eu quero te dizer que a nossa grande esperança é porque virá a presença de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele virá outra vez aqui e nos unirá novamente. Nós estaremos juntos por toda a eternidade. A esperança que Cristo nos dá é que essa tristeza, essa saudade daqueles que partiram será aliviada. Viveremos eternamente. E a morte, um adversário que nos separou, nos permitirá, será vencida, derrotada, destruída, aniquilada, para que nós vivamos eternamente juntos em comunhão com o nosso Senhor. Vamos orar, pedir ao nosso Deus que possa nos ajudar com esse grande amor, esse grande carinho. Usemos, meus irmãos, essas palavras de carinho que Paulo usa. Sejamos gentis, agradáveis, como ele nos tem ensinado. Peçamos ao Senhor nosso Deus